Boa noite. Vamos ver que se deu tudo certo. Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas. Olá, oi Thalita, Marlene, a Roxana. Quem mais está aqui? Fatiminha. Renata. Boa noite, Maiara. Boa noite, Marlene. Sejam todos muito bem-vindos. Bianca, Cleidinha, Lu. Que bom ver o pessoal, né, conhecido por aqui. Também estou muito feliz, né, de ver pessoas novas. Bom, esse é oficialmente a minha primeira aula online, né, aqui do canal Infância e Pedagogia. E o que eu posso dizer é que eu preparei um material bem interessante para vocês, para a gente sair aqui com algumas reflexões sobre o período de acolhimento, não só do acolhimento inicial, que a gente vai falar dele também, mas a gente vai falar também do acolhimento como método de trabalho, tá? Olá, boa noite, Elisângela, Sarina, Dani. Sejam muito, muito bem-vindas. Então, eu vou colocar aqui o meu arquivo para a gente já ir começando, né? Mas primeiro me fala, vocês estão descansadas? Como que foi as férias? Estão renovadas? Boa noite. Enquanto isso, eu vou colocar lá que a gente está ao vivo, tá? Só um minutinho. Vai me contando aí. Como é que vocês estão pós-férias? Boa noite, Fátima. Ah, Paula. Descansar com 2 pequenos eu acho um pouco impossível. A gente tem que descansar dos pequenos depois, né? A Dani tá renovada, animada. Tenho certeza. Bora compartilhar. A gente, olha, principalmente para nós educadores, né? Nós sabemos o quanto é importante esse momento de descanso, né? Esse momento da gente se voltar mais para nós, para os nossos. É um momento assim crucial para que a gente possa caminhar aí durante o ano letivo, né? Eu só vou mandar aqui o estamos ao vivo e bora começar a aula, né? Porque para não ficar enrolando muito tempo. Lu, tá relaxada? Que bom, hein? Esse ano eu estou começando, né, numa escola nova. Então, muitas mudanças. Deixa eu mandar aqui. Prontinho. Vamos lá. Que aqui é eu e eu mesma para mandar os negócios. Então, bora, gente. Quem sou eu? Vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen. Eu sou graduada, né, em pedagogia pela USP. Sou especialista em educação infantil pela Metodista. Sou coordenadora atualmente da Rede Municipal de São Paulo, né? Estou há 14 anos nessa função. Eu digo que eu comecei a me acostumar com o cargo agora, depois dos 10 anos, né? Porque é um cargo bem desafiador. Mas, para além do meu currículo, eu acho que quem eu sou é mais traduzido nas minhas ações, né? Junto
a minha equipe de professores junto à minha atuação na escola. Então, eu gosto muito de educação infantil, acredito muito no currículo da nossa cidade, acredito muito na concepção que ele traz, e meu maior objetivo hoje é que eu esteja, né, e consiga inspirar vocês para que veja a beleza na educação infantil, porque a gente sabe que é difícil, mas que a gente continue acreditando, né, e fazendo o nosso melhor para os nossos bebês e nossas crianças. Como referência bibliográfica para esse encontro, eu nem sei onde coloquei o livro. Eu escolhi falar primeiramente, né, sobre a abordagem que é colocada nesse livro, que é o Diário do Acolhimento na Escola da Infância. Vocês já conhecem esse livro, já tiveram a oportunidade de ler, né, ou na formação? Coloquem aí para mim, só para ter uma ideia de como, né, com quem eu estou falando. Ah, a Fatiminha colocou ali, ó. Maravilhoso, está aqui na minha mesa. A Clélia também conhece. Elisângela. Tá. Então tem bastante gente que conhece, né? Tá bom. Então vamos lá. Vamos dar. Bom, para quem não conhece o livro, ele foi escrito por um pedagogo, né, italiano, Gianfranco Stacioli, e ele vai contar um pouco sobre o cotidiano vivido na escola da infância e como o conceito de acolhimento, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu não quero dar spoiler, né? Como esse conceito de acolhimento que a gente tem, ele é para além desse acolhimento inicial. Né? Então, a gente vai falar sobre isso inicialmente, depois a gente vai falar sobre acolhimento inicial. Mas para disparar, fazer um disparador aí sobre essa conversa, o que nós já sabemos sobre o acolhimento? O que é acolher para vocês? Vocês podem traduzir em uma palavra aí no chat? Vamos ver aqui as respostas. Confiança, a Fatiminha colocou. Estar em presença, seria isso? Envolvimento. Passar confiança e amor. Fazer parte. Legal. Bom, tudo isso que vocês, vínculo, tudo isso que vocês escreveram, né, tem a ver, sim, com o acolhimento. Segurança e carinho, afeto, se importar. Sim. Não sei se viram o post que eu coloquei sobre o bebezinho? Enquanto isso, no sindicato dos bebês, aí tem um bebezinho pesquisando se é a professora da cola, né? Depois dá uma olhadinha lá no Instagram do Infância e Pedagogia. Mas vamos lá. Cuidado. Bom, então vamos lá falar sobre, né, algumas questões colocadas pelo Gianfranco. Ele vai falar um pouco dessa importância da escola como de local para garantia de direito das crianças viverem suas infâncias em suas 100 linguagens. E por que, né, que ele vai falar isso? Ele fala principalmente por essa questão das infâncias hoje em dia, principalmente assim nas cidades maiores, né? Desse tempo reduzido da criança com a natureza, de estar exposto às telas. Então, a escola acaba sendo esse local em que a criança vai, de fato, poder experienciar, né? De poder se expressar em suas múltiplas linguagens.
Então, ele vai trazer essa importância da escola como esse local preferencial ali, né? Onde a criança pode ser criança. A gente não pode esquecer que a escola da infância é uma escola para se viver a infância, né? Não é preparatório. Então, a escola acaba ocupando um lugar muito especial na infância dessas crianças. E o acolhimento na escola da infância é um processo que envolve muito mais do que apenas receber a criança. Então, ele vai falar assim, de um conceito de acolhimento que ele chama de acolhimento como método de trabalho, né? Então, geralmente a gente fala desse acolhimento inicial, né? Principalmente agora que a gente vai receber os nossos bebês e as nossas crianças, e a gente vai falar sobre isso porque é importante, sim. Mas o Gianfranco veio dizer num sentido mais ampliado desse termo de acolhimento. E aí ele vai falar assim, que são ações complexas que envolvem o modo de ser e de agir durante todo o ano letivo. Então, quando você escolhe o acolhimento como método de trabalho, isso pressupõe que você vai ter uma postura o tempo inteiro para acolher aquilo que vem das crianças, né? Então, ultrapassa aquele conceito do acolhimento ali, de receber as crianças nos primeiros dias. E essa postura de acolhimento, né, de estar em parceria com as crianças, significa uma escolha desse adulto, e uma escolha intencional, uma escolha profissional, eu diria. Então, você escolher o acolhimento como método de trabalho precisa estar no campo consciente da ação do professor, né? Então, é mais do que dar afeto, mas é mais do que isso, é estar com as crianças, é estar contribuindo, né, nessa construção do currículo junto a elas. Então, ele vai dizer isso, que é um modo, a escolha, né, do modo de ser do adulto. Boa noite. E aí, o que ele quer dizer com isso? Então, quando eu escolho fazer, né, do acolhimento um método de trabalho, o que isso quer dizer? Então, esse professor, ele quer compreender a criança e sua família. Então, o que isso quer dizer? Às vezes a gente fica ali no julgamento superficial, né, das coisas e de como as coisas acontecem, né, com esse bebê, com essa família, e para, né, assim, para que saia dessa questão do julgamento, esse professor, ele tem um olhar de compreensão. O que eu posso fazer para auxiliar esse bebê e essa família? Né? Mais do que que a gente fica, às vezes, muito no julgamento das coisas como são, mas como que eu posso auxiliar? Como eu posso compreender e auxiliar esse bebê e essa criança? Deixa eu ver aqui que a Dani colocou. Bom, costumo dizer que essa atitude diária de acolhimento acontece quando uma criança fica doente e retorna após alguns dias na chegada da manhã. Isso, o acolhimento, ele é contínuo, né? Ele não é só ali no começo. Então, passou-se lá o período de acolhimento inicial, essa criança fica doente, fica em casa, ela volta, é um acolhimento que vai ser contínuo, ele nunca vai deixar de existir, né? A Fátima colocou, ouvir e acolher também a família, sim. A gente tem, dentro da escola, ainda uma cultura de afastar as famílias, né? E eu sempre falei para minhas professoras, e algumas delas estão aqui, que a gente tem que investir, né, nessa relação com as famílias. E eu não estou querendo romantizar, porque muito pelo contrário. Né, durante todos esses anos na coordenação pedagógica, eu sei bem como é difícil essa relação, né, muitas vezes.
Mas, mesmo assim, apesar de, ainda é o melhor investimento, e eu diria, né, que é uma escolha ética profissional, ter essa boa relação com as famílias. Além disso, né, então, continuando ali no mapa mental, né, dentro desse modo de ser do adulto, esse professor, ele escolhe ter uma comunicação verbal e não verbal alinhada ao direito da criança de ser respeitada. Quando a gente vai, né, falar de bebês e de crianças, a gente está falando ali, né, de uma relação tão próxima e dessa questão da comunicação emocional, né, que até, assim, eu diria, óbvio, né, que isso deveria acontecer, né, de ter essa comunicação alinhada, de garantir esse direito da criança de ser respeitada, mas ela precisa ser uma escolha consciente, né? Então, como professor da infância, eu escolho essa comunicação verbal e não verbal alinhada ao bem-estar dos bebês e das crianças. Isso é um princípio inegociável, eu diria, né? Outro item que corresponde ali a esse modo de ser do adulto. Esse professor, ele realiza a mediação entre as crianças, a vida cotidiana e os saberes historicamente construídos. E o que isso quer dizer? Quando esse professor ele está para além de estar ali com as crianças sem se envolver, né? Ele está junto com as crianças, ele quer ser um apoiador, ele quer ser um suporte, né, ali um mediador, diria, para que essas vivências, né, e essas aproximações com os conhecimentos sejam construídos junto com as crianças, né, e não dados. Então, ele tem esse olhar atento para esse cotidiano, para o que as crianças estão com curiosidade, que a gente fala da curiosidade epistemológica, né? A Nível está perguntando se vai ficar gravada a live. Vai sim, vai ficar no YouTube, tá? Então, esse professor, ele vai, né? Até tá no segundo item ali. Ele demonstra esse interesse pelas crianças. Ele incentiva a construção de hipóteses, ele pergunta mais do que dá resposta. Então, nessa relação ali com essa criança, né? Com esses bebês, com essas crianças, esse professor está ali para fazer essa mediação, né? Dar o apoio através do planejamento aos projetos e interesses das crianças. E aí, quando a gente fala sobre isso, não parece que está dentro da questão do acolhimento. Mas veja, né? É uma postura profissional do educador de estar com as crianças, né? De estar junto, de estar lado a lado, de estar ali, né? Numa relação horizontalizada para que essa criança possa cada vez mais aprender e se desenvolver. Bom, e aí o que isso pressupõe? Como que eu posso, o que eu preciso ter como base para que essa postura de acolhimento como método de trabalho esteja alicerçada? Eu preciso ter uma concepção de criança clara. Ah, mas ela vem lá falar de concepção de criança. É muito importante a gente falar sobre concepção de criança, porque é muito mais fácil a gente falar sobre a concepção do que a gente realmente viver essa concepção de criança na prática. Aqui a Fátima Penteado, deixa eu colocar aqui. A Fátima colocou assim, ó. Família, escola, comunidade. O que a criança vive em casa reflete na sala de aula. Escuta ativa e acolhimento constante, observação das expressões corporais. Sim, está dentro desse escopo aí, né, desse professor que acolhe os bebês e as crianças. Bom, então, falando dessa questão
falando da concepção, né, de criança. Então, esse professor, para ele estar ao lado dessas crianças, ele pressupõe o quê? Uma confiança na capacidade da criança, né? E na sua vontade de aprender os sentidos e os mecanismos de coisas e pessoas. Então, para que você consiga fazer esse currículo, né, dentro dessa perspectiva da pedagogia participativa, para que você consiga construir esse currículo em ação ali junto com a sua turma, você precisa ter muito claro qual é a sua concepção de criança, né? E a gente, às vezes, a gente fala, essa criança, ela é protagonista, ela é capaz, ela é produtora de cultura, né? Ela significa e ressignifica, mas como, dentro das coisas que eu oferto para essas crianças, né, como propostas, como pesquisas, né, como que essas crianças participam, né, desse descobrir das coisas. A gente dá ali mastigado, porque a gente tem uma tendência, né, a didatizar as coisas, a dar mais respostas, né, do que perguntas. Inclusive, eu estava em formação ontem, e aí a gente estava discutindo sobre isso, né, sobre a questão das aprendizagens. E aí teve o exemplo da horta, né? Quantas aprendizagens estão ali quando a gente vai fazer cuidar da horta, né? Muitas vezes a gente já quer chegar com tudo pronto para a criança. Ó, criança, essa aqui é a terra, a gente vai lá, vai colocar a sementinha, e aí o que vai acontecer? Já vai regar. A gente faz todo esse caminho para a criança, a gente, né, dá a resposta. Mas como? Dentro, assim, né, desse contexto real, por exemplo, da horta, como que a criança está se relacionando com a vida, né? Como que a gente vai fazer com que a gente vai acionando essa curiosidade e esse senso de investigação, de pesquisa e colocando essa concepção em prática? Então, é para a gente pensar. É complexo, mas é para a gente pensar. Ai, que bom, meninas que estão colocando aqui, estão amando a aula. É bom saber. Elisângela também, que bom. Fico feliz. A gente se prepara tanto, né? É quase um mês ali preparando e realmente, assim, a minha intenção é que vocês realmente saiam com um conteúdo aí para refletir, né? E que isso possa reverberar ali na sua atuação. Então, né, continuando sobre essa questão da pedagogia participativa. A escolha de uma postura acolhedora não significa que não há necessidade da mediação do professor. E isso, eu acho que é um entendimento, às vezes, que as pessoas têm equivocado, é de achar que, já que a criança é protagonista, então o professor está ali só para, né, ver o que as crianças querem fazer e vai atrás, né? E não é bem isso. Então, quando a gente vai falando sobre essa questão do planejamento na pedagogia participativa, ele vai falar de um duplo protagonismo, né? Deixa eu pegar aqui. Um duplo protagonismo. E o que isso quer dizer? É que o protagonismo da criança caminha junto com o protagonismo docente, né? É esse docente que vai fazer a mediação, é esse docente que vai complexizar, nem sei se é a palavra certa, mas vai dar complexidade, vai aprofundar as pesquisas, que vai aproximar do conhecimento historicamente construído, é o professor que vai olhar para esses interesses e planejar, criar hipóteses, testar, refletir, né, interpretar, relançar. Então, a gente tem que tomar cuidado quando há esse entendimento, né, de que
Então, é protagonismo da criança. Então, se ela quer fazer isso, a gente faz. E tá, não, né? É bem complexo o nosso fazer na escola da infância. Deixa eu ver aqui. Aqui a Fátima. Ó, a Fátima colocou aqui, ó. Não sei como é para vocês aí. Aqui as nossas propostas são todas pautadas em Reggio Emília. A criança protagonista da sua aprendizagem. Acho muito desafiador pelo número de crianças por sala e inclusões. Quem mais colocou? Deixa eu ver. Muito difícil focar num grupo, fazer as mediações, intervenções para avançar e aprofundar as pesquisas. Olha, eu concordo com você, ô Fátima. A gente tem na nossa rede, e até eu trouxe isso numa formação lá dos CPs, né? Que a gente, assim, para mim, o currículo e a concepção de criança e, né, e a proposta, ela é muito boa para a infância, né? No entanto, eu acho que tem algumas lacunas. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai trazer essa questão das pedagogias participativas italianas, né? Existe uma estrutura para esse professor que contempla essa questão dele sentar, dele olhar os registros, dele, como é que fala? Refletir, né? Relançar, né? Então, existe uma estrutura que dá esse suporte para o professor. Aqui, pelo menos na rede que eu estou, isso, a gente tem as horas atividades, a formação, tudo, mas isso não acontece, né? Então, o que eu sempre falei para as professoras, a gente não tem como a gente transferir a pedagogia participativa de Reggio Emília para nossa realidade, pegar aqui e tipo caber aqui onde a gente está. Mas a gente pode perseguir princípios, o que eu acho mais fácil. Assim, fácil, não sei se é fácil, mas perseguir princípios dentro da pedagogia participativa, nós não temos nenhuma hora fora as horas aulas. Você é da rede parceira? Bom, o que eu estava falando? Até esqueci. Me retoma aí, que eu esqueci. Pera. Não dá para pegar Reggio Emília e colocar aqui na minha escola. Não. Eu acho que a gente tem que pensar em perseguir princípios. Então, qual que é o princípio da questão da pedagogia participativa? É a concepção de criança? Então, como, dentro dessa minha realidade, eu vou fazer com que essa criança seja protagonista, né, que ela seja ouvida, que ela tenha essa oportunidade de escolher, né, dentro das condições que eu tenho. Então, eu acho que a gente é uma ilusão a gente pensar, né, que a gente vai conseguir fazer dentro dessa estrutura, mas a gente consegue partilhar princípios e construir algo que realmente faça sentido para essa infância que está sendo vivida ali naquele momento, né? Porque as crianças, a escola é um lugar onde as crianças estão vivendo as suas infâncias, né? Então, elas não estão ali para ficar sentadas para serem preparadas para alguma coisa, elas estão ali para aprender, para ter seus direitos de aprendizagem garantidos, e como que eu vou fazer isso? Mas eu entendo as suas questões, porque eu estou, né, também nessa escola que você, nessa rede, né, que você também está. Bom, continuando, então, só assim para poder conceitualizar, né, o que seria, então, essa questão do acolhimento como método de trabalho. Então, eu penso, ele pensa, né, não sou eu que penso. O Gianfranco Stacioli, ele pensa o seguinte, que criança e família, eles
você tem a criança, você ganha de combo a família, então elas estão juntas. Quando você pensa em acolher a criança, você tem que pensar em acolher a família também, né? Além disso, a concepção de criança, ela precisa estar muito alinhada, eu preciso ter muito claro, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou ofertando aqui para minhas crianças, está dando, né? Está permitindo ela se expressar, ou ela está reproduzindo? O que eu estou fazendo? Que concepção que essa proposta traz ali para o meu bebê, para minha criança, né? E aí a gente tem que pensar nessa questão dos discursos, o que a gente fala, porque a gente tem realmente assim uma questão que a gente fala muito, né, sobre pedagogias participativas, sobre essa garantia dos direitos de aprendizagem, a gente sabe bastante sobre o currículo, mas como a gente vai diminuindo essa distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, como que a gente vai, e isso, gente, não é uma coisa assim que do dia para noite você acordou assim, não. Isso só vai acontecendo com muita reflexão, né? Então, a gente vai refletindo e vai avançando, né? É só você pensar no seu percurso até aqui, né, como educador. Como que você era como professor, sei lá, 10 anos atrás e como você é agora, né? Entende que é um processo formativo? Mas é essa questão de você procurar, de você estudar, de você querer se aprimorar, é que vai trazendo, né, mais consciência para aquilo que a gente faz dentro da escola. Então, uma das questões que o Gianfranco vai falar é isso, tem a sua concepção de criança clara, né, unindo ali discurso e ação. Então, a escuta ativa. Então, acolher como método de trabalho é você estar exercitando essa escuta ativa. Então, assim, e aí a gente fala de escuta, né? É até meio redundante ficar falando de escuta, que a gente fala o tempo inteiro, mas escuta nada mais é do que estar presente, é estar observando, é estar ali, né, com as crianças. Então, a partir dessa escuta ativa, como que eu vou fazer esse caminho, traçar esse caminho para essas investigações que as crianças nos trazem, como que eu vou fazer isso para ampliar os saberes ali, né, desses bebês e crianças. Então, acolher também significa isso, é acolher o que as crianças estão ali nos revelando. Acolher como método de trabalho também tem a ver com a concepção de professor. Então, muitas vezes a gente sabe, né, sobre essa concepção de criança, mas quando a gente vai agir com as crianças, a gente está o tempo todo tomando a frente, está o tempo todo dando resposta, está o tempo todo dizendo como tem que fazer, né? Então, como que eu vou suscitando nessa criança essa curiosidade, essa vontade, né, esse desejo de aprender, de evoluir, descentralizando o meu papel ali de lecionar, né? Então, quer dizer, eu tenho que estar ao lado das crianças, né? Então, nessa relação da pedagogia participativa, esse professor, ele estar ao lado das crianças. E o acolhimento também, ele considera o valor do cotidiano, né? E a principal atividade da criança, que é brincar. Então, a educação infantil, ela não vai ser um preparatório, né, para o fundamental, ela é uma experiência onde as crianças vão se expressar em suas múltiplas linguagens e vão se apropriar do conhecimento, né, e vão se desenvolver ali junto, né, nas interações com os colegas e com seus parceiros. Então, o Gianfranco, que é esse rapaz aí, ele fala assim, ó, talvez o princípio do acolhimento seja fácil de enunciar e difícil de colocar em prática, mas é um princípio que oferece também satisfação,
interesse e um renovado prazer de construir a escola com crianças reais em meio a pessoas de verdade. Então, quando você escolhe o acolhimento como método de trabalho, você está ali numa vivência próxima, numa vivência real, você considera as crianças com quem você está junto, né? Você considera também a sua individualidade, a sua subjetividade, a sua docência, a sua identidade profissional para poder fazer esse projeto pedagógico caminhar. Então, é muito mais fácil enunciar, como ele diz, porque para poder fazer esse acolhimento como método de trabalho, eu preciso estar consciente o tempo todo. E nem sempre a gente sabe, né, que na escola da infância a gente consegue, muitas vezes a gente está, né, sobrevivendo. Mas, dentro disso, como a gente retoma, olha, vê, né, revê e pensa em como trazer isso para o campo do consciente, do campo intencional. Então, essa parte aqui que eu trouxe para vocês é um resumo, né, bem resumido mesmo, né? Deu o quê? 35 minutos, sobre o que é o acolhimento como método de trabalho. Então, alguém tem alguma colocação para falar sobre isso, antes da gente ir sobre o acolhimento inicial? O que vocês acharam dessas falas? Ainda tem bastante coisinha, hein? A gente vai falar sobre acolhimento inicial agora. Vamos lá, então? Alguém quer falar alguma coisa? Que tem um delay, às vezes demora para aparecer aqui para mim. Olha lá, Fátima, estamos com o pessoal da PUC, NEP, dando curso o ano inteiro em 2024. Doutora Roberta, continuamos em 2025 com ateliê, desafios. Thalita, muito bom. Ô, Fátima, você é da rede parceira? Qual rede você é? A Ivone colocou, acho interessante o fator da dificuldade em pôr em prática o acolhimento. Ele vai dizer ali, né, que acolher é muito mais ali, né, do que uma simples ação. Ela é muito complexa. Escola pública. Ela é de uma complexidade. Já por envolver, né, sujeitos, já é bem complexa. A Elisângela colocou aqui, Ellen, estamos nos formando a cada dia, aprendendo e reaprendendo no cotidiano escolar. Professoras, gestoras, família e crianças juntos por uma educação inclusiva, criativa e preparada para o mundo. Que lindo, Elisângela. Bom, vamos agora falar de acolhimento inicial. Vocês deram algumas respostas aqui, né? O que é acolher? Vou até retomar aqui. Vocês tinham colocado assim, ó. Quem quiser colocar também o que é acolher, que depois chegou, né? Então, o que é acolher para vocês em apenas uma palavra? Só para a gente ir complementando, que a gente vai falar sobre o acolhimento inicial agora. Então, o pessoal tinha colocado assim, ó. Espera aí que vai chegar aqui. Espera aí. Aqui. Confiança, estar, envolvimento, segurança, estar presente, passar confiança e amor, confiança, fazer parte, vínculo. Então foram algumas respostas aí, né, que a gente teve lá no início da live. Então, o que eu vou trazer para vocês agora é o que nós precisamos pensar. Peraí que tá alguma coisa aqui. Opa, aí.
O que nós precisamos pensar quando a gente vai acolher agora as crianças nesse comecinho? Então, ó, a Thalita colocou acolhimento se dá o ano todo, acolhimento é saber escutar o outro, é escuta e envolvimento com as crianças e famílias. Ótimo, então vamos lá. Então vamos pensar aí nesse acolhimento, né? Inicial, que será agora, né? Provavelmente, acho que todo mundo vai começar a semana que vem com os bebês. A Elisângela colocou assim, no ano passado trabalhei no berçário 1 e esse ano vou trabalhar no berçário 1 e nesse agrupamento é acolhimento o ano todo. Nossa, sim. E na escola que eu estava ano passado, foi assim, né, Paula? A Paula, acho que não sei se ela está aí ainda, mas é acolhimento o ano todo e acho que eu vou dizer que é para todas as turmas, mas no berçário 1 é bem peculiar e nós tivemos... sabe quando começa turmas assim no meio do ano? A gente teve teve bastante acolhimento na nossa escola ano passado. Bom, aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pensar no que o acolhimento inicial envolve, para além, né, dessa questão da afetividade, da confiança. Tudo isso faz parte, né, claro, da questão do acolhimento. Mas pensando numa perspectiva assim mais ampliada do fazer profissional do professor, existem algumas coisas que a gente precisa pensar ali para poder acolher as crianças e fazer o nosso trabalho, né? Deixa eu ver o que a Malu colocou aqui. Acolher é você mostrar para o bebês e crianças confiança, segurança, amor, fazer uma extensão de sua casa e família, que ali é somente o momento que eles irão passar ao longo do dia. Sim, na rede parceira também, entra e sai crianças o ano todo, é assim mesmo. Bom, então vamos lá. Ó. O que o acolhimento inicial envolve? Primeiro de tudo, essa disponibilidade e essa competência relacional do professor com a criança e com a sua família. Lembra que eu falei do combo? Vem o combo, a criança e a família. Então, é muito comum, obviamente, que nesse começo, principalmente das famílias que ainda não têm, né, as crianças na escola, uma certa desconfiança, uma certa insegurança. E como você, como professor, que é o profissional ali da relação, vai se colocar nessa relação para que as famílias, né, e as crianças se sintam seguras nesse processo. Então é uma escolha. Eu vou escolher como que eu vou receber essa família, né? Como que eu vou receber essa criança? É uma escolha, precisa ser uma escolha profissional, né? Além disso, o que o acolhimento inicial envolve? Conhecimento sobre o currículo e a infância para melhor ajustar o planejamento. E por que a gente vai trazer isso? Porque se eu não souber minimamente sobre, principalmente com bebês na primeiríssima infância ali de 0 a 3 anos, né? Se eu não saber quais são as propostas mais significativas e dentro daquilo que as crianças estão fazendo no mundo, a chance de eu planejar algo que não faça sentido é grande. Então, eu preciso, como profissional, saber sobre isso, né? O que eu preciso também pensar no acolhimento inicial? Contextos e propostas convidativas ao engajamento. Então, olha, para além do afeto, do amor, da confiança, da disponibilidade, olha o tanto de elementos que a gente precisa pensar quando a gente vai receber esses bebês e as crianças, né? Além de tudo isso, a gente tem o quê? Os registros, né? Porque a gente vai receber, mas a gente precisa registrar também. Então, eu preciso me antecipar e pensar o que eu vou organizar para observar durante esses primeiros contatos
e que vão me dar elementos ali até para a construção do relatório mais para frente. Então, vamos pensar que o relatório ele já vai ser construído ali desde os primeiros dias, para que você não fique maluca lá quando a coordenadora pedir o seu relatório lá em junho. Você precisa ter, né? Eu sei que é difícil, mas precisa ter minimamente sistematizado um momento para que você possa já ir focando ficou horrível, para que você possa ir colocando esses observáveis, o que você quer observar, para ir construindo essa narrativa, essa história dessa criança. Bom, flexibilidade para abarcar o inesperado a gente precisa ser flexível. Isso até é uma questão até psicológica. A gente sabe que quanto mais rigidez a gente tem, quanto mais a gente quer controlar as coisas, é mais difícil. Então, já esteja preparado, né, para esse momento. Esteja aberto a flexibilizar, né, para que você possa ir, para que essa corda estique, né, e não se arrebente. Então, pensa nisso quando você for lá acolher as crianças. Bom, então, o que vai precisar também no acolhimento inicial? Registros sistematizados com foco para a continuidade do planejamento, aprendizagens e singularidades. Então, para além, né, da questão da disponibilidade, estar presente, tudo isso é, sim, uma questão ali, né, humana ali das relações, das interações, mas existe ali ainda uma vários elementos que também compõem esse fazer do professor durante esse período, tá? Então, para a gente trazer para o plano da consciência. E aí, hoje, nessa aula, a gente vai só aprofundar um pouquinho nesses dois itens, que é a disponibilidade e competência relacional do professor e sobre o conhecimento sobre o currículo infância para melhor ajustar o planejamento. Deixa eu só ver aqui um negocinho. Bom, então vamos pensar assim. Primeiro, gente, a gente tem que entender que a criança, ele é um ser humaninho, que ele transita nesses dois espaços. Às vezes a gente acha que são dois mundos apartados, né? A criança dentro da escola, a criança dentro da família. E não. Essa criança, ela transita entre a família e a escola. Então, quando eu acolho a criança, significa também acolher essa família, né? Então, lá no acolhimento, no livro do acolhimento da escola da infância, ele vai falar bastante sobre os objetos que transitam entre esses dois mundos, né? O objeto que sai da casa e que vai para a escola, né? E dos objetos que saem da escola às vezes e vão para as famílias. Então, entender que não tem como separar criança e família, né? Então, o que ele quer dizer com essa disponibilidade e competência relacional do professor? A gente tem que criar um ambiente relacional propício ao estabelecimento de vínculos e confiança, né? Permitir que a família participe do processo de acolhimento inicial, se for necessário para a criança. Principalmente bebês, é um direito das crianças, né, gente? Que as famílias estejam ali participando. E é tão diferente, tem seus desafios ter as famílias dentro da escola, né? Mas é tão menos estressante para um bebê, para uma criança, estar com a sua família ali, né, nesse momento. Então, se nós, que somos adultos, sentimos quando a gente muda de um emprego, muda de um lugar,
quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece as pessoas, imagina, né, para um bebê. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para as famílias como parceiros no momento de acolhimento inicial. E se você pegar os direitos das crianças, eu esqueci o nome do livro, mas tem que fala dos direitos da criança na escola da infância, é da Maria Malta. Ele vai falar que é um direito da criança ser acompanhada pela sua família no acolhimento inicial, né? Bom, falado isso, é importante acolher esses objetos transicionais que as crianças utilizam para sentir segurança. Então, esses objetos que transitam, né? E, para além da participação da família nas reuniões de pais, nessas instâncias que são regulares, né, que acontecem de tempos em tempos, ele vai trazer uma perspectiva desse acolher as famílias no sentido de pertencimento, que elas estejam ali na escola para auxiliar alguma coisa que, sei lá, que está quebrada, que algum pai consegue fazer, ou fazer essa ponte entre a comunidade, né, e a escola. É para além daquele sentido que a gente vê, que a gente costuma fazer nas escolas, né, que é chamar esse pai para reunião, aí daqui 2 meses ele vem de novo. Não, é trazer essa família para dentro, para construir essa pedagogia junto, né, envolvendo eles nos projetos e nessa construção da escola. E aí, como eu tinha falado anteriormente, né? Então, apesar de, porque a gente sabe que essa relação com a família não é fácil muitas vezes, né? Que a gente precisa estar consciente, né? Que é importante uma boa relação com essa família. Então, isso é para o bem-estar da criança. Então, pensando ali nesse primeiro momento do acolhimento inicial, como eu vou receber essas crianças? Né? Como eu vou organizar a sala para que esses pais estejam presentes, né, participando, e eu me coloque em ação para a construção de vínculos? Porque é o que acontece, às vezes a gente chama os pais para auxiliar no acolhimento, aí o pai fica lá com a criança e esse professor fica observando, né? Então, assim, como que eu vou fazer para que eu me coloque em ação para tentar construir o vínculo com essa criança, né? E esse pai, ele ser essa ponte, né? Essa ponte entre a escola e a criança. Aqui a Elisângela colocou, não sei que eu trabalho, tem as reuniões do conselho onde as crianças podem participar e dar suas opiniões sobre o cotidiano da escola. Ou até... Tá. E é isso, né? Sobre essa questão das famílias, é colocá-las mesmo como agentes também dentro da escola, não só nós ali, os educadores da escola, mas também as famílias. E agora, passando, né, para o outro bloco, que é a questão do currículo, então o que eu vou pensar para planejar aí para esses primeiros dias? Então a gente vai falar um pouco sobre as atividades guias. Então, o que seriam essas atividades guias? É um conceito em que a gente vai chamar das propostas, dos interesses que são mais significativos nas faixas etárias. Eu quero deixar bem claro que não é uma coisa estanque, ó, né, dessa idade até aqui é isso, dessa idade até aqui não é isso que eu quero trazer para vocês. Mas é importante que a gente tenha noção. Deixa eu tirar aqui. É interessante a gente ter essa noção de quais são essas propostas, quais são as ações de interesse desses bebês e das crianças, para conseguir fazer um planejamento mais ajustado, um planejamento que realmente vai trazer uma chance maior de engajamento ali
né, nas propostas. Então, falando ali do bebezinho, o primeiro ano de vida, né? E aí, gente, deixa eu só explicar. Sobre essas atividades guias, é um texto da Sueli Amaral, onde ela vai falar sobre a educação infantil de 0 a 6 anos. Então, se depois eu posso colocar lá no grupo, se vocês quiserem, tá? Então, ela vai falar assim, né? Que o primeiro ano da atividade, primeiro ano de vida do bebê, a atividade mais significativa para o bebê é a comunicação com os adultos que cuidam dele. Então, esse bebê, ele nasceu, né? Ele tá lá com a sua família. Muitas famílias necessitam da unidade escolar, né? Para que seus filhos estejam lá. E aí eu preciso saber o que é importante para esse bebê, né? Então, a comunicação, esse olho no olho com o educador, com a minha comunicação verbal e não verbal com esse bebê, como é o toque, como eu pego esse bebê, tudo isso comunica o mundo para ele. E aí eu venho trazer para vocês, assim, né, que às vezes eu já escutei assim, o bebê tem 3 meses, ele não faz nada. E ainda só assim, coitado, é um bebê, tem 3 meses, ele não faz nada. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar, né, sobre os bebês, porque isso traz muito mais sobre o que a gente sabe do que sobre o bebê em si, né? Traz muito mais da minha concepção do que sobre a aprendizagem dos bebês. Então, assim, o que é importante para um bebê de 3 meses é essa comunicação. Então, como o meu planejamento, como o meu olhar como educadora está atento a essas necessidades do bebê de 3 meses que está lá, né? Então, é importante a gente por isso que é importante a gente saber sobre desenvolvimento infantil, para que a gente possa, né, pensar intencionalmente no que as crianças precisam. Eu preciso conversar com esse bebê, né? Então, só para tomar cuidado mesmo. Aqui a Roxana colocou, deixa eu ver. É necessário planejamento para acolher as famílias, bebês e crianças. Sem planejamento fica desse jeito mesmo. Famílias e crianças e professoras sem saber o que fazer. Exato, a gente tem que pensar, gente. Como que eu vou receber esses bebês e crianças? Eu vou colocar os colchonetes, vou pedir para os pais sentarem, vou montar um contexto e os pais vão ficar, né, mais assim, observando tudo e eu vou tentar essa relação com as crianças ali. Então, é importante você ter esmiuçado todos esses detalhes, o como você pensa, para que possa ser melhor efetivado ali, né? A questão do acolhimento. Bom, vou acelerar agora, tá? Bebê de até 1 ano. Então, assim, como é esse tom de voz? Como que eu olho para esse bebê? O meu toque, como eu pego esse bebê, né? A gente sabe que na escola da infância é tudo muito pulsante. Então, como eu falo com esse bebê nos momentos de cuidado, que são os momentos de privilegiados de atenção individualizada. Como eu penso essa questão do educador referência para poder fazer as trocas, né? A questão da alimentação. Bebês muito pequenos, o que a gente pode fazer? Então, se eu já vi na minha lista que eu tenho um bebê de 4, 5 meses, 3 meses, o que eu vou fazer? Eu posso já pensar, vou pegar objetos para oferecer próximo a ele. Tenho bebês que já sentam, então tem uma idade de que sentam. Eu vou trazer esse esse cesto dos tesouros. Então é importante que a gente saiba, né, o que oferecer para esse primeiro ali contato com as nossas crianças. Crianças entre 1 e 3 anos. Então, entre 1 e 3 anos continua essa investigação das propriedades do objeto ali, né? E aí a gente tem a questão do brincar heurístico, as bandejas e mesas de experimentação e a conquista da marcha e ampliação contínua
dos movimentos. Então, aqui, né, ainda tem muito forte essa questão da investigação dos objetos, das propriedades do objeto, e mais, né, ali no começo, que era só a investigação do objeto em si, aqui já é a questão de como eles se relacionam, né, e o que eu posso fazer com eles. Então, a gente está pensando ali, né, nesses marcos, né, onde eles estão construindo cada vez mais a sua autonomia, a sua independência, essa identidade, a sua autoestima, né, eles começam a ter compreensão maior do mundo que a cerca, e aí a aquisição da linguagem ali, né, nos 2 anos vai se consolidando mais, também é um marco. Então é importante conversar com as crianças, né? Quando a gente conversa com as crianças, a gente está ali estimulando vários processos cognitivos, porque muitas vezes a gente não conversa com as crianças, a gente dá ordem para as crianças. Ah, faz isso, faz aquilo, pega aquilo, traz para mim, vamos para lá, vamos para cá. Mas conversar com as crianças é diferente. Então, é para a gente pensar, estou conversando com as crianças ou eu estou só direcionando ali o que é preciso fazer, né? Então, conversar com as crianças é pedagógico, você está estimulando ali a linguagem, né, a fala e os processos cognitivos. A partir dos 3 anos, isso que eu quero dizer, não é uma coisa estanque, a gente sabe que os bebês bem pequenos ali, né, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, já começam a questão da imitação. Mas a partir dos 3 anos, o interesse maior, mais significativo, acaba sendo o jogo simbólico, né, a questão da imitação dos adultos, né, e aí eles passam daquele brincar que às vezes é mais individualizado para um brincar mais coletivo, né, com essa questão do desenvolvimento, e aí o faz de conta é a principal atividade da criança até os 6 anos. Então, e aqui eu vou falar, coloquei esse trecho para falar do faz de conta, só para a gente ter ideia de como o brincar é importante para o desenvolvimento da criança. Ó, o faz de conta vai impulsionar a linguagem, o pensamento, a atenção, a memória, os sentimentos, os traços de caráter, vai ensinar a conviver em grupo, a controlar a própria conduta. Nesse período de vida, forma-se a imaginação e todas as capacidades formadas até aqui. Fala, memória, pensamento, imaginação, criam as bases para o autocontrole da conduta ou da vontade, para a autodisciplina. Então, aqui é só um trechinho para a gente relembrar o quanto é importante o brincar, né, na escola da infância. Então, a gente falou aqui sobre essas atividades guias, né? Então, qual era o meu objetivo trazendo isso? É que para pensar nesse acolhimento inicial, eu preciso saber minimamente, né, sobre desenvolvimento infantil e sobre quais propostas que são mais significativas de acordo com a faixa etária, vamos dizer assim. Mas não podemos esquecer que a criança é feita de 100, né, como diz Loris Malaguzzi. Ela é única, né? E aí, como que eu vou pensar na organização dos espaços e os materiais para abarcar também a diversidade, as escolhas, né, desse bebê e das crianças, considerando também o que sei sobre desenvolvimento infantil. Quais convites você fará às suas crianças? Então, assim, considere o encantamento, considere as atividades guias, considere as múltiplas linguagens, né? Considere tudo isso para poder pensar nesse planejamento. E por fim, ao encontrar essas crianças na próxima semana, levem perguntas com vocês. O que vocês querem observar? É importante que você já vá para o primeiro dia com algumas perguntas. Então, crie observáveis, né? E estratégias de registro. Então, quais... Quem que está perguntando aqui? Podemos ter acesso aos slides depois da live? Posso sim. Posso colocar sim, Edileia. Então,
Só vou pedir para você, se você for usar, para falar que foi daqui do Infância e Pedagogia, tá bom? E aí, né? Só para deixar que foi daqui, tá? Bom, então, por fim, na semana que vem, levem perguntas. O que eu vou observar, tá? Aqui eu só coloquei alguns observáveis, tem N observáveis, né? Então, por exemplo, brincar. Quais foram as interações estabelecidas, escolhas, preferências, alimentação, contexto, aprendizagem, enfim, pode ser N observáveis. Estratégias. Então, eu preciso pensar como que eu já vou, desde o começo, pensar essa estratégia de registro, né? Para não. Porque aí a gente já vai naquela emoção, né? A gente já veio descansada das férias, né? Tá com pique total no primeiro dia. E já vai naquela sede, né? De acolher e tudo, e a gente acaba vendo tudo e não vendo nada. Então, vamos pensar. O que eu vou observar? O que eu vou ter ali como pergunta, guia para a minha observação? Então, aqui, na nossa orientação normativa da prefeitura, eles colocam, por exemplo, uma estratégia do caderno de observação individualizadas, né? Então, de repente, você pode pegar, abre um caderno, coloca o nome das crianças, faz lá uma folha do mês de fevereiro, coloca lá, chegada ao SEI, que data que você colocou, né, que você está observando essa criança, e faz ali um registro. No outro dia, vou querer olhar o brincar, vou pensar no brincar e o que eles escolheram dentro dos contextos. Registra. Né? Então, vai se programando para fazer esse registro. Porque aí o que acontece? Se a gente não se programa, muito provavelmente você vai perder detalhes, né? Ou vai ficar uma coisa assim, como você viveu o calor da emoção, né? Porque é uma emoção muito grande, vai se esquecer mesmo de observar isso, né? Então, eu sei que é difícil, é uma coisa que precisa ser assim incorporada. É uma coisa que você precisa ter uma certa sistematização, né? Se colocar nesse movimento para poder conseguir fazer, né? Para que depois, a partir do primeiro dia lá, você já está construindo o seu relatório. Quando você voltar, quando você chegar perto para fazer os seus relatórios, você já vai ter esse percurso. Então, por exemplo, no mês de fevereiro eu falei sobre a alimentação do Lourenço. Aqui ele chegou, eu tinha que dar na boca, tal. Quando você for lá no mês de abril, você pode olhar a alimentação de novo. E aí eu conto processos que tem a ver com os relatórios. Entende que a sistematização dessas observações vai te ajudar a acompanhar processos de aprendizagem? Então, cada professor, né, no caso, tem que pensar nas melhores estratégias, tem que pensar no que quer observar. De repente, você está criando um projeto, nasceu um projeto, sei lá, com a sua turma, e você quer observar quais foram ali as criações, enfim, o que as crianças fizeram com determinada materialidade. Então, eu coloco um foco de observação, né? Então, tudo isso vai te ajudar a sistematizar esse acompanhamento. Então, se eu fosse te dar uma dica, já vai pensando sobre isso, tá? Para a questão do acolhimento. E aí, só para finalizar, né? Eu só uma brincadeira aqui. Como gostaríamos que fosse o período de acolhimento inicial e contínuo? Então, a gente gostaria que chegasse lá dia 5 de fevereiro. A gente monta os nossos contextos, todas as crianças entram felizes, sorridentes, né? Aquela coisa, uma curva assim, retinha, sem nenhum percalço. E essa aqui, como realmente é o período de acolhimento inicial e contínuo? Algumas crianças realmente vai ser assim, né? Elas não dão nem tchau pro pai, já entra e vai. Outras não, dão um nozinho mais assim, o outro, né, dá mais uma enroladinha. Agora tem uns que vai embolando até maio. Isso é normal, gente, porque cada ser humano é único, né? Cada pessoa que tá ali
tem a sua individualidade, tem as suas necessidades, e quando você vai chegar ali na escola da infância, você tem que estar preparado para isso. Não existe um acolhimento que eu vou falar assim, ó, faz isso aqui, que vai dar certo, e vai ser assim, ó, né? A gente tem que ter consciência das coisas que a gente está fazendo, mas entender que nada que vai envolver seres humanos, né? Vai ser uma curva, vai ser uma reta, sem emoção, não. Vai ter uma emboladinha ali, mas outro vai ser um nó, que vai demorar um pouco de tempo. Aí depois fica retinho, depois embola mais um pouquinho, porque esse acolhimento ele vai ser contínuo, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês sobre essa questão do acolhimento. Gostaria que vocês, se vocês pudessem dar um feedback aí sobre essa aula. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas próximas ações formativas, só que essas ações formativas elas são em outro formato. A gente vai ter periodicamente lives gratuitas aqui, né, com esse nível de conteúdo que eu trouxe, né, porque deu para perceber, não sei, né, pelo menos eu me esforcei para trazer um conteúdo bom para vocês, mas também existem outras ações formativas que eu faço, né, que eu vou fazer e que também vocês podem participar, tá? No dia 22 de fevereiro, eu e a Dani, do Espaço Formação Pedagógica, nós vamos fazer uma live sobre cartas de intenções. Então, como que isso vai funcionar? Na verdade, a gente fez um e-book o ano passado, a gente fez uma parceria, a gente fez uma mentoria sobre documentação pedagógica, e nós fizemos um e-book sobre cartas de intenções. Esse e-book, ele é super, assim, uma linguagem bem acessível, bem do jeito que eu fiz aqui esses slides. Ele vai contar um pouco do conceito da carta de intenções, vai falar sobre da carta do Danilo Russo, não sei se vocês conhecem, vai dar tipo um passo a passo para escrever a sua carta. E no dia 22, se você compra o e-book, você ganha essa aula do dia 22. Então, o e-book mais a aula é R$ 39,90. Depois eu vou colocar lá no grupo, tá? E eu estou lançando aqui em primeira mão para vocês que estão aqui, eu vou fazer um curso sobre abordagem Pickler, tá? Mas assim, o nome do curso é Pickler para iniciantes. É para quem assim quer realmente não tem muita noção, quer entender mais sobre a abordagem Pickler, né? E aí, como que vai acontecer? São 3 encontros aos sábados, ao vivo. E aí, quem não puder fazer ao vivo também vai ter acesso à gravação, mas a gente vai falar o quê? Sobre esses princípios da abordagem. No dia 8, a gente vai falar sobre o brincar livre, que, assim, na minha opinião, é o assunto do coração, porque a gente vai falar sobre como as crianças, assim, vão construindo esse brincar segundo a abordagem Pickler, né? No dia 15, a gente vai falar sobre motricidade, que aí tem aquela questão das posições, por que a gente tem que investir, né? Que as crianças exercitem a sua motricidade para conquistar sozinhas os seus movimentos. E esse mini curso, que eu diria assim, ele é R$ 139,90, porque são 3 aulas, 4 vezes de R$ 37,50, e para quem quiser entrar nesse curso até o dia 2/2, que é o domingo, tem um cupom de 10%, que aí vai ficar 125, mais ou menos. Então, quem quiser participar comigo desse curso, né, da abordagem Pickler para iniciantes, vai ser também nesse nível de entrega que eu fiz hoje, tá? Bom, só para trazer para vocês, então, dia 1º de março, princípios da abordagem Pickler, a gente vai falar um pouco da história dela, vai falar sobre, né, o princípio do cuidado, do vínculo, da autonomia, né? No dia 8, a gente vai falar sobre o brincar livre. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho, assim, o livro sobre o brincar livre, assim, incrível. Eu fico encantada, né? Enfim, mas isso aí já é mais
É uma coisa mais pessoal. E a questão da motricidade no dia 15, tá bom? Bom, é isso, gente. Então, muito obrigada. Eu fiquei tão feliz. Teve hora que tinha 70 pessoas nessa live. Assim, muito obrigada mesmo. Muito feliz de poder compartilhar. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiz de coração mesmo. E espero que tenha ajudado aí a pensar nesse comecinho aí. E olha, desejo de coração, né, que vocês sejam bem recebidos na semana que vem e que vocês também consigam receber bem os bebês e as crianças nas escolas de vocês, tá bom? Um abraço e muito obrigada. Fatiminha, obrigado pelo feedback, obrigado, foi uma aula que trouxe muito conteúdo e que certamente vai ajudar muito a prática de todas nós. Bom ano para você na nova unidade. Ai, obrigada, Fatiminha. A gente fica com aquele friozinho na barriga, mas eu estou bem feliz mesmo. Gente, é isso. Qualquer coisa, estamos aí, né? Vou continuar lá fazendo conteúdo no Insta. E, gente, se vocês gostaram de verdade, compartilha com as colegas. Fala assim, ó, vai segue aquela moça lá. Foi bem legal, tá bom? Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau.